Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense e saiu a lista, saiu os escolhidos de Luiz Francisco Zubeldia, com surpresas. Confesso que me surpreendeu aqui. Vou explicar o que eu acho pelo que a gente já ouviu nos bastidores do que está acontecendo, mas antes não se esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Bora, gente, bora trazer as novidades do nosso Flusão. Bom, a gente sabe que o Fluminense vai enfrentar o Internacional hoje, né? Daqui a pouco, né? A bola rola ali às 6h30 da noite. A gente tem Internacional e Fluminense. Quero saber de você, qual a sua expectativa para esse jogo. Eu sei que o foco da gente, né, nosso coração tá lá contra o Rivadavia, mas a gente precisa pontuar aqui e aproveitar que o Palmeiras apenas empatou o jogo de ontem, né? Então, caso o Fluminense consiga uma vitória aqui contra o Internacional, isso vai aproximar o Fluminense, né, do líder do campeonato, que hoje é o Palmeiras, tá, pessoal? Só pra gente dar uma olhada aqui, o que eu tô falando é exatamente isso. Olha só, a gente tem aqui a tabela, e se tu olhar o Fluminense com 26 pontos, caso vença hoje, vai a 29, né? Então a gente fica ali a 4 pontos do líder Palmeiras, que empatou contra o Santos, tá? Assisti o jogo. O gol do Palmeiras, no início da jogada, tem um confronto ali entre os jogadores, né? O juiz não deu falta, né? Deu o gol. Eu fico me perguntando, se fosse o Fluminense, aquele lance ali, eles teriam anulado o gol e dado falta. É sempre assim. E é mais bizarro quando você começa a assistir os outros jogos e você vai ver que coisas que eles dizem que não é nada pro Fluminense é sempre falta nos outros jogos, né? Até aquele lance do Neymar no Alisson, né? O pessoal fala que não é nada. Aí eu assisti ontem o Clássico Mineiro, teve um lance igualzinho e o árbitro não deu só falta, mas ainda deu cartão ainda, entende? Então, assim, é muito esquisito. Parece que a arbitragem tem um critério próprio quando é para apitar jogos do Fluminense, infelizmente, tá? Então, a arbitragem é algo que eu sempre vou martelar aqui, porque eu vejo uma má vontade inacreditável. Mas voltando a falar do jogo, é aquilo, né? O Fluminense vencendo vai chegar ali a 29 pontos. Pô, 29 pontos já. Imagina, que coisa boa, né? Dá uma tranquilidade pra gente, ainda mais pra lutarmos aí pela nossa classificação na Libertadores da América. Bom, com isso, vamos então para a nossa lista de relacionados, a lista que acabou de sair com o homem de volta, tá? Eu fui pego de surpresa aqui, tá? Eu não esperava o Lúcio Acosta ser relacionado para esse jogo. O que a gente ouve nos bastidores é: Lúcio Acosta voltaria contra o Rivadavia se caso fosse necessário pelas circunstâncias. E as circunstâncias se mostraram, né, como posso dizer, preocupantes, né? Então as circunstâncias mostraram que a gente precisa do Lúcio. Mas ele tá aqui, ó, pro jogo contra o Internacional. Então, se o Zubeldia quiser já usar o Lúcio hoje, ele pode usar o Lúcio hoje, tá? O Filé faz um trabalho inacreditável no Fluminense, isso é dito e repetido por todo mundo e precisa ser realmente falado. O que faz o Nilton Petroni é assustador, né? Então a gente já tem o Lúcio mais cedo ainda do que até as informações, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, se o Lúcio entrará em campo, aí é outra questão. E outra, tá? Titular eu não acredito, tá? Mas eu acho que faz sentido o Lúcio entrar até para ele ganhar um pouco de ritmo de jogo pensando com o Rivadavia. Porque pensa, ele tá, 3 ou quase um mês fora, né? 3 semanas e alguma coisa. 3 semanas já é mais do que o suficiente para o jogador perder o ritmo de jogo. Quando a gente fala ritmo de jogo, pessoal, é ritmo mesmo, questão até da bola, né, de tudo, o pé no passe. Então, assim, ele tá sem jogar já tem mais de 3 semanas. Com isso, seria legal botar o Lúcio, nem que seja pelo menos uns 20, 15 minutinhos, para ele voltar a ter um pouco mais de ritmo, para não entrar naquela loucura que vai ser lá na Argentina, tá? Então talvez seja por isso que o Lúcio já está aparecendo aqui, para ganhar alguns minutos, para que com esses minutos ele não fique tão sem ritmo para enfrentar o Rivadavia, tá bom? Na semana que vem. Vamos para a lista de relacionados. A gente tem Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Vale destacar que essa lista de relacionados é exatamente a mesma que a gente vai ter na semana que vem.
Por quê? Porque é daqui que eles já vão para a Argentina, tá bom? Então, olha só, Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Defensores, a gente tem Freitas, né? Guga, Guilherme Arana, Inácio, Igor Rabelo, Gemes, Júlio Fidelis. Galera, depois a gente vai procurar informações sobre o Júlio Fidelis, mas eu tô achando que o Júlio Fidelis vai começar a ganhar minutos, né? A gente tem visto muito ele por aqui, né? Milhan, né? O Midjan, que pode jogar hoje. A gente vai conversar dessa possibilidade do Fluminense de 3 zagueiros. René e também Samuel Xavier. Então, essa é a lista dos defensores. Meu campista está aqui bem do meu lado. A gente tem o Alisson, né? Encabeçando aí a lista. A gente tem Bernal, Hércules, Lúcio Acosta retornando, Nonato retornando também, Paulo Henrique Ganso e Otávio mantido aqui. Vocês sabem, né, que Martinelli não está aqui por causa de uma lesão, ele sofreu uma lesão contra o Operário, né? O jogador deve retornar apenas após a Copa do Mundo, tá? Só para recapitular para quem não tá sabendo o que tá rolando. Então é isso, meus amigos. Alisson, Facundo, Bernal, Hércules, Lúcio Acosta, a novidade. Agora vamos pro ataque. Pro ataque eu chego um pouquinho aqui pro lado, né? Mas olha só. Ataque. Canóbio, tá? Canóbio. Castilho, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Soteldo e Savarino. Riquelme mais uma vez, né? Agora indo com mais constância ali na lista de relacionados, jogador que chegou a ficar de fora de várias listas, né, no começo desse ano. Eu acredito que deve ganhar alguns minutos hoje o Riquelme. Aí já não é informação, tá, pessoal? É achismo mesmo. Porque pelo que eu vi, o Fluminense vai com um time misto. A gente vai até trazer o time agora, mas considerado um time misto, né? Então, se o time é misto, talvez quem entre no segundo tempo possa ser esses jogadores que não vêm recebendo grandes minutos, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui então no time do Fluminense, que deve vir a campo, né? Um Fluminense bem diferente aí, com possibilidade de 3 zagueiros, né? Então a gente tem Freitas, né, fazendo a esquerda, James fazendo a direita e Midjan fazendo o meio. Lembrando que os 3 jogadores jogam pela esquerda, tá? O James, apesar de ser destro, ele também faz a esquerda. O Freitas faz majoritariamente a esquerda e o Midjan também faz a esquerda, né? É o trio canhoto aí, que não é canhoto, tá? O James é destro, mas ele também joga por ali, jogava no Mirassol. A gente então tem Guilherme Arana ganhando essa posição que para ele é muito boa. Ele chegou a atuar um pouquinho assim no último jogo, né? Mas de ala. A gente tem Samuel Xavier, que também para ele é excelente isso aqui. Ah, Thiago, por quê? Porque você tem o Samuel Xavier, que ele é muito melhor ofensivamente do que defensivamente. E o ala ganha essa liberdade de chegar muito aqui na linha de fundo, tá bom? Você tem o Alisson, que pode cuidar das costas do Guilherme Arana. Você pode ter o Freitas também, que vai cuidar desse espaço. Nas costas do Samuel Xavier, já o James e o Bernal, né? E lá na frente a gente tem a dobradinha de Serna, que para mim está insuportável. O Serna tá no nível insuportável já. Ele já tá naquele nível café sem açúcar, apesar de eu gostar de café sem açúcar. Uso esse termo porque as pessoas não gostam, né? Tá difícil. O Serna tem me incomodado bastante, apesar de entender que, poxa, é um jogador que às vezes joga muito bem, às vezes não joga nada, mas já tá há muito tempo sem jogar nada e cadê quando joga muito bem, né? Depois da renovação, caiu muito de rendimento. Soteldo parece aqui, mas eu tenho que ser honesto, o Soteldo, na minha visão, vem entrando bem, né, nas oportunidades que vem tendo, né? Espero que ele aproveite. E John Kennedy também, quando sai do banco, sempre sai muito bem. Vamos ver aqui, iniciando o jogo, como vai acontecer. É difícil a gente falar sobre possibilidades, movimentações, o que a gente vai ver desse time do Fluminense. Ah, Thiago, você acredita que o time do Fluminense vai ter bastante a bola? Thiago, você acredita? É difícil, tá? Mas é muito claro que o Fluminense explorará os lados do campo, né? Porque a gente tem essas dobradinhas aqui, tanto Soteldo com Guilherme Arana, como Serna com Samuel Xavier. Eu acho que a tendência é que esse jogo passe pelos cantos, né? Pelos extremos do campo, até porque você não tem esse meia cerebral, né? Você não tem nem Savarino, nem Lúcio Acosta, né? Você não tem nem Paulo Henrique Ganso. Então esse time é um time muito mais físico, de correria, do que um Fluminense mais pensante com a bola no pé. Eu acredito que esse time aqui deva ser um time de mais transição,
tá, pessoal? É isso. Vamos ver. E explorando muitos lados do campo. Aonde... Claro que isso aqui pode dar certo e se Deus quiser vai dar certo, mas tipo assim, se você quer explorar muitos lados, é importante que você tenha um atacante de altura, né, como o Castilho aqui, para receber essas bolas que serão cruzadas na área, né? Então, se você consegue isso, tudo bem. Já o John Kennedy, ele nunca foi um centroavante, né? John Kennedy é um segundo atacante desde a base. Sempre foi esse cara que faz a dupla, né? Com o centroavante aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas tô na torcida para que melhore. Alisson deve ser o cara que vai tomar um pouco mais de conta em relação a trabalhar as jogadas. Ele tem um pouco mais de refino técnico no passe. Você viu isso na assistência que ele deu pro John Kennedy, né? Se eu não me engano, contra a Chapecoense. Então, assim, você vê que ele tem esse cuidado. O Bernal vai ser responsável basicamente sozinho de segurar essa meiuca aqui defensivamente. Você solta um pouco mais o Alisson e explora as laterais. É isso, cara, é isso. Curioso para ver como que vai ser o comportamento desse trio. Fluminense tentando, o Zubeldia claramente tentando resolver as questões defensivas do clube, né? O Fluminense é um time defensivamente muito mal, um time muito ruim defensivamente, né? Um time que sofre muitos gols pelo alto. Se eu não me engano, mais de 70% dos gols que o Fluminense sofreu na temporada é pelo alto, meus amigos. Então, assim, a artilharia aérea do adversário acaba tendo sorte. A gente tem que instalar um dome, né? Igual a gente tem um Iron Dome, né? Nesse Fluminense aí, pra gente parar de tomar, né? Esses ataques aéreos aí, porque está insuportável. Então, assim, deu uma melhorada, né? Você tem 3 jogadores altos, mas eu espero que esses jogadores se impõem, né, para que a gente consiga fazer uma grande partida. A gente tem o time do Internacional também, né, que tem bons nomes, mas passa por um momento bem difícil no campeonato. Se eu não me engano, o Internacional, a gente viu esses dias, é isso mesmo. Está aqui com 14 pontos, tá? É o Internacional aqui com 14 pontos, meus amigos. E é isso, eles vão querer voltar. A Fluminense tem um pouco disso, né? De querer ajudar a equipe adversária, ser o Robin Hood. Mas espero que isso não ataque novamente, que o Fluminense vença e chegue aos 29 pontos do campeonato, que vai ser excelente. Quanto mais pontos fizer antes da Copa do Mundo, é melhor pra gente. Classificar da Libertadores, se Deus quiser, antes da Copa, pra gente ficar tranquilo. E Copa do Brasil, mesma coisa. Pra gente passar a Copa do Brasil, a Copa do Mundo, sabendo que no Fluminense as coisas estão encaminhadas, né, meus amigos? Mas é isso. Um jogo difícil, mas é jogo bom, jogo legal. Transmissão hoje Sport TV Premier, tá? Tá aqui, né? Então, fique à vontade, você vai assistir esse jogo às 6h30 aí. E que o Fluminense vença. E que o Lúcio Acosta apareça pelo menos no segundo tempo aí, para dar um respiro, ganhar um pouco mais de ritmo pra gente decidir a nossa vida na Argentina. Queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você que é um presente, privilégio, top. Muito obrigado, um beijão. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.